Bom dia, então, pessoal. Então, conforme nós comentamos, hoje pela ordem, a professora Anne, a professora Juliana, e a Juliana quer apresentar também? E a Cássia, que é a acadêmica do São Oitavo, que é a aluna nossa, pesquisadora nossa do MEAG, e a aluna minha do oitavo período, vamos apresentar sobre a União Europeia, sobre o Tribunal, sobre o Direito da União Europeia. O intuito original desta apresentação, quando o professor Luiz Alexandre pediu para eu pensar em algum tema, foi falar sobre as ações do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas, pensando melhor, não tem como a gente falar sobre as ações do Tribunal de Justiça da União Europeia sem poder entender alguns apontamentos sobre o que é o direito comunitário, o direito da União Europeia, porque a partir disso nós vamos entender o próprio funcionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, através das ações do TJUE, né? Uma outra parte interessante também que a professora Juliana vai falar é sobre como as decisões eu corrijo se eu estiver errado, como que as decisões da Organização Mundial do Comércio são incorporadas, são internalizadas ou são cumpridas dentro da União Europeia, né? Nós temos que entender que são decisões internacionais que são incorporadas dentro de um bloco econômico de caráter supranacional. Então, esse é um aspecto bem interessante, é isso. E, por fim, nós vamos trabalhar fazendo um link com as ações do direito comunitário. A Cássia, que é colega de vocês, fez uma pesquisa, lancei um desafio para ela, em que ela vai falar sobre as principais ações do Tribunal de Justiça da União Europeia, aquelas ações do TJUE que contribuíram para a construção do direito comunitário. Então, Cássia, antes de você falar diretamente sobre as ações, eu queria que você falasse como que você fez a pesquisa, tá? Porque eu fiquei um pouco curioso se você fez diretamente no site do Tribunal de Justiça ou através da doutrina, porque isso são acórdãos históricos do TJUE, tá? Então, quando der um ponto, quando eu bater no quadro, a gente pode passar. Obrigado, Natália. Então, é o seguinte, pessoal, eu mais do que uma conversa com vocês sobre o direito comunitário ou direito da União Europeia, né? Por que direito comunitário? Trata-se de direito comunitário, aquele direito que é construído a partir da criação das três comunidades do que hoje entendemos por União Europeia. A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Econômica de Energia Atômica. Tá? Com o Tratado Reformador de Lisboa, essas três comunidades elas foram fundidas no âmbito da União Europeia. Tá? Então, ora eu vou usar o termo direito comunitário, ora eu vou usar também o termo direito da União Europeia, mas como expressões sinônimas. Então, vejam lá. Quando nós falamos sobre o direito da União Europeia, este direito é um direito sui generis. Ele é um direito único. Ele é um direito singular. Por quê? Porque ele surge a partir
dos tratados fundacionais da União Europeia, tá? A sua origem é o próprio direito internacional, né? Tratados são fontes do direito internacional, mas esse direito ele se desenvolve, ele vai mais além do próprio direito internacional, o que garante a ele a devida aplicabilidade direta das normas comunitárias, ou seja, estas normas comunitárias elas são aplicadas diretamente dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Então, nós temos uma norma comunitária, que não é uma norma internacional, que não é um tratado, que é aplicado diretamente dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Só um pouquinho. Isso vai ser ressaltado depois pela professora Juliana, pela Anne e pela Cássia. Dica, qual é a nome? Foi mesmo. É considerado então supranacional. É um direito supranacional, né? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas quando nós falamos sobre a supranacionalidade, nós vamos falar sobre o que ele é, sobre a existência de um direito que está acima dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Tá? E o que é muito curioso da gente perguntar é de onde surge esta supranacionalidade. Né? Não é algo que surge do nada. E como que essa supranacionalidade ela é devidamente autorizada pelos respectivos, tudo bem, professor? Tudo. Pelos respectivos estados que integram a União Europeia. Então, vejam, o direito da União Europeia, ele não é nem direito interno, né, porque ele não surge dos ordenamentos jurídicos dos Estados, e também não é direito internacional. Por que ele não é direito internacional? Porque o direito internacional, ele dá origem ao direito comunitário. Tá? Então, por isso que ele se trata de um direito sui generis. Decisões dos órgãos que podem ser aplicados diretamente dentro dos ordenamentos jurídicos. Então, principalmente os regulamentos. Os regulamentos dentro da União Europeia têm por objetivo, têm por finalidade, uniformizar as matérias de direito comunitário. Matérias referentes ao euro, por exemplo. O euro, conforme vocês sabem, é a moeda única da União Europeia. Então, quando nós falamos sobre o euro, existe uma legislação única, uma legislação comunitária que vai regulamentar a economia dos países da zona do euro. Isso se dá através do regulamento. Este regulamento ele vai ter uma aplicabilidade direta e vai gerar obrigações não somente para as instituições do bloco, mas também para os estados e para os particulares. Tá? Então, uma das principais normativas da União Europeia vem a ser o próprio regulamento. Pode passar, Natália, por favor? Então, conforme nós vimos, esse direito comunitário, ele é um direito em estágio superior ao direito internacional comum. Né? Se nós fizermos uma comparação entre Mercosul e União Europeia, a União Europeia é um direito supranacional. Quando nós falamos aqui sobre a supranacionalidade, nós temos que levar em consideração que as decisões elas levam em conta os interesses do bloco. Mercosul é um direito intergovernamental. E se o Mercosul ele é entendido, ele é caracterizado, ele é concebido como um direito intergovernamental, as decisões elas levam em conta os interesses
Estados. Tá? Normas regidas pelo direito internacional público. Professora Juliana, me corrija se eu estiver errado. Isso vai impactar como as decisões da OMC são impactadas na União Europeia. Tá? Então, atentem isso. As decisões impactadas as decisões da OMC impactadas, as decisões da OMC que são impactadas na União Europeia, elas têm uma forma de acontecer. Diferentemente no direito internacional público. Porque no direito internacional público, as decisões, elas impactam nos Estados. E na União Europeia, elas impactam no bloco. Dando um spoiler aqui, sem querer entrar na outra parte. Tá? Que eu quero fazer uma conexão aqui com todos os temas. Então, esta autonomia do direito comunitário, tá? Que é um direito aplicado ao bloco econômico, ele vai garantir uma uniformidade na interpretação e na aplicação do direito comunitário. O que isso quer dizer? As normas comunitárias, ou as normas da União Europeia, elas devem ser interpretadas e aplicadas de maneira uniforme dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados. E o que vai garantir isso? Dando um spoiler aqui também do que a professora Anne vai falar e do que a Cássia vai falar. O Tribunal de Justiça da União Europeia vai exercer um papel importante como garantidor na correta interpretação e aplicação desse direito comunitário, das normas comunitárias, das fontes do direito comunitário. Então, o que garante a correta... Pode passar, por favor. Obrigado. O que garante a correta interpretação e a correta aplicação do direito comunitário é o Tribunal de Justiça da União Europeia, que a professora Ana vai falar. E da onde surgiu esta construção? Da onde surgiu essa interpretação? Através dos acórdãos que vão ser trazidos aqui pela Cássia. O Tribunal de Justiça da União Europeia, então, a criação do direito comunitário é uma criação pretoriana. Ela se dá a partir dos julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, essa é uma Europa construída a partir dos juízes. Falando um pouco aqui sobre supranacionalidade, nós temos que conceber, nós temos que entender a existência de um direito que está acima dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Tá? É um direito que vem de cima para baixo. O direito internacional, ele prega o quê? Regra geral, o direito internacional ele prega o consenso. Tá? Os Estados, o tratado somente entra em vigor a partir do momento que esses Estados ratificam o tratado. As decisões do Mercosul, como que elas são tomadas? Elas são tomadas mediante consenso e com a presença de todos os Estados. Direito comunitário, não. Dentro do direito comunitário, essas decisões, as políticas decisórias, elas são adotadas pelo bloco e são aplicadas em relação a todos os Estados. Tá? Nós tivemos aqui uma fala, há 2 semanas atrás, se não me engano, do professor Marcos, que ele falou sobre o Parlamento do Tribunal, sobre o Parlamento Europeu, não sei se você se lembra.
Parlamento Europeu é um dos órgãos da União Europeia, tá? Que ele vai colegislar juntamente com o Conselho e com a Comissão, cujas decisões elas têm caráter obrigatório. Tá? Então, essa diversidade aqui das ideologias políticas que foi colocada pelo professor Marcos naquele seminário, bem demonstra essa diversidade da própria União Europeia. E dentro da União Europeia existe a delegação de competências soberanas. Delegação / transferência de competências soberanas. Então, para que o Estado possa ingressar na União Europeia, ele deve consentir, ele deve assentir em transferir soberania para os órgãos da União Europeia. Então, eu, Estado da Holanda, autorizo a União Europeia a que ela venha a legislar em meu nome. Tá? Aqui nós temos uma diferença entre transferência e delegação. A transferência ela seria definitiva. E a delegação não. Eu delego competência soberana. Eu não delego nem soberania, mas eu delego competência soberana. Eu não tenho para mim a soberania, mas eu vou delegar delegação em caráter temporário determinadas competências soberanas ou competências legislativas à União Europeia. Então, eu não estou aqui retrabalhando com o conceito de soberania. Eu posso trabalhar com aquele conceito de soberania do Estado, de um Estado democrático de direito. Tá? O Estado ele não perde soberania, mas o Estado vai delegar competências soberanas, competências legislativas à União Europeia. E pode retomar qualquer tempo. Né? Como, por exemplo, o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Denunciou o tratado, retomou para si as devidas competências legislativas. Tá? Esse é um detalhe importante. Pode passar, Natália, por favor. Então, dentro do que a gente já colocou, né? Características da União Europeia, ou características desse direito comunitário, desse direito supranacional. Nós temos a supranacionalidade. Tá? Então, a existência de um ordenamento jurídico superior aos ordenamentos jurídicos dos Estados, muito embora esta supranacionalidade ela tenha a sua origem a partir dos tratados fundacionais, mas o Estado, ao ingressar dentro do bloco, torna-se necessário que ele venha a autorizar a sua participação no órgão supranacional, numa organização supranacional, e, para tanto, ele deve promover reformas nas suas constituições. A maioria dos Estados que ingressam, ou que ingressaram na União Europeia, eles promoveram alterações nas suas constituições, de forma a recepcionar esse direito comunitário. Então, os Estados ou transferem soberania, ou delegam competências soberanas, e assim sucessivamente. Então, as normas produzidas pelas instituições do bloco podem ser aplicadas uniformemente. Né? Isso quem vai garantir é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Isso vai permitir também que as instituições do bloco possam
legislar em nome dos Estados. Então, o que acontece? Parlamento Europeu, Comissão e Conselho legislam em nome dos Estados. Então, a norma comunitária, ela tem a prevalência, ela tem a primazia sobre a norma interna. E através da supranacionalidade, o ordenamento jurídico comunitário se sobrepõe ao ordenamento jurídico nacional. Isso naturalmente pode passar por. Isso naturalmente em relação àquelas matérias de competência exclusiva do bloco. Porque quando nós falamos aqui nas competências, nas competências legislativas, nós temos competências exclusivas da União Europeia, e dentro das competências exclusivas da União Europeia, os Estados não legislam mais. Matérias de competência concorrente, e dentro dessas matérias de competência concorrente, tanto Estados quanto a União Europeia legislam, quanto os órgãos da União Europeia legislam, mas a legislação comunitária ela tem a prevalência, ou seja, a norma do Estado ela nunca pode contrariar a norma comunitária e as competências privativas dos Estados, aquelas matérias que somente os Estados legislam. Tá? Então, aqui nós temos o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia, que eu já comentei para vocês. Tá? É o Tribunal de Justiça da União Europeia que vai garantir a correta interpretação e a correta aplicação do direito comunitário. Tá? Então, nesse aspecto, já finalizando a minha parte de introdução, 10h30 ainda, torna-se importante a gente, será que torna-se importante a gente rever o próprio conceito de soberania? Aqui fica uma questão. Na minha concepção, ou no meu conceito, o papel da soberania do Estado permanece o mesmo que é o que era no pós-Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, que com as organizações internacionais, com a celebração dos tratados, nós temos uma maior sujeição do Estado ao direito internacional. Porque o Estado ele não vai mais atuar isoladamente. Mas, com a União Europeia, o conceito de soberania, nós podemos entender que ele permanece o mesmo. Por quê? Porque o Estado ele é livre para ingressar na União Europeia ou para dela sair. Ao ingressar na União Europeia, ele vai participar de um ordenamento jurídico diferente. Tá? Mas essa imposição do direito comunitário ao direito interno dos Estados, ele vai ser dado, ou ele é dado, esse consentimento, ele é dado a partir das constituições dos Estados. Quase que como uma cláusula de abertura dentro dessas constituições ao ordenamento jurídico comunitário. Tá? Então, aqui, um questionamento se é necessário rever o conceito de soberania e uma outra afirmação, eu estou trazendo conceitos fechados, tá? A relativização do conceito da soberania através da delegação e da supranacionalidade. Certo? E hoje, o Estado pós-Segunda Guerra Mundial, ele é diferente do Estado pós-criação da OMC e pós-criação das demais organizações internacionais. Não sei se tem mais alguma coisa.
Tá, isso eu já falei para vocês, né? Competências exclusivas e competências concorrentes da União Europeia. Principais julgados. Então, nós temos aqui quais são as características do direito comunitário. A primazia do direito comunitário frente ao ordenamento jurídico interno. A norma comunitária ela deve prevalecer frente ao ordenamento jurídico interno. Pode passar, por favor. Aplicabilidade direta. As normas comunitárias elas têm aplicabilidade direta frente ao ordenamento jurídico interno. É isso que nós vamos ver. Cadê a Cássia? Ali, isso aí. Isso nós vamos ver ali nos acórdons do TJUE. Mas que nós temos ali. Efeito direto. Através do efeito direto, permite-se que os cidadãos comunitários, que os cidadãos da União Europeia possam invocar a aplicabilidade de normas comunitárias, mesmo que essas normas não tenham sido internalizadas dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Por exemplo, os regulamentos, eles possuem aplicabilidade direta. Eles não precisam ser internalizados. As diretivas ou diretrizes, que são leis quadro, elas precisam ser internalizadas. E os estados, eles possuem um prazo para internalizar tais diretivas. Se o estado não internaliza a diretiva, o particular que se sentir prejudicado, ele poderá acionar o Tribunal de Justiça da União Europeia para que aquela diretiva, para que o efeito daquela diretiva possa ser aplicado, possa valer em relação a ele. Isso, o que mais que nós temos? Acho que já foi tudo. Alguma dúvida? Então, professora Dani. Olá, pessoal. Alguns textos já conhecidos. É sempre um prazer, né, mesmo, falar um pouquinho no grupo do NEAD. O grupo do NEAD eu sempre aprendo bastante, vejo novos temas, gosto que os alunos são bem interessados, mas está repleta de desafios, né? Veja os noticiários, ultimamente, vejo o que aconteceu na Holanda ontem ou de ontem, né, as questões que acabam influenciando na União Europeia e acabam influenciando diretamente no Tribunal de Justiça da União Europeia, que é a nossa instituição no âmbito jurisdicional, é a instituição, como se pode dizer, o poder judiciário deste âmbito, dessa organização internacional. Pode passar. A jurisprudência eu vou deixar para Dante. Eu sempre penso a Dante, eu sempre penso a Dante Alighieri, mas não, é porque é Cássio Dante, né? Mas normalmente eu também vou acabar falando um pouco da jurisprudência, como o professor também comentou. Por quê? Porque a jurisprudência, ela vai construindo esse tribunal também. A cada vez que a gente vai analisando os casos, a gente vai vendo um aprimoramento dessa instituição chamada, né, Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem esse símbolo aqui, né, cúria, né, corte, né, uma corte de justiça, e claro, né, como a gente falou, é a instituição que vai se atuar em coordenação com outras instituições. Então, eu vou apresentar de uma forma bastante genérica, perdão se alguém já conhece, né? Eu sei que muita gente já ou foi, né, para algum país da União Europeia, ou vivenciou alguns cursos, né, no âmbito da União Europeia, então, me perdoe se eu estiver sendo um pouco genérica, mas é para apresentar as principais ações que a gente tem neste âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem a função justamente de zelar por esse direito comunitário, fazer com que os Estados apliquem as regras e fazer com que todos os cidadãos, ao fim e ao
conheçam essas regras no seu dia a dia. Este tribunal, veja, está julgando ações que impactam diretamente questões como agricultura, direito do desporto, informações, dados pessoais. Então, vejam, tudo isso para, né, zelar, garantir a aplicação e o respeito desse direito comunitário que o professor comentou também, né, desse direito supranacional. Foi criado inicialmente em 1952, né, não como Tribunal de Justiça da União Europeia, mas como Tribunal de Justiça lá das comunidades antigas, né, e depois foi se aprimorando, né, e hoje, né, atua lá em Luxemburgo, né, nesses dois prédios, né, nem sempre foi assim, mas, de modo geral, a arquitetura ela é enorme e exige um pessoal muito focado em traduções. Por quê? Porque toda decisão do âmbito lá do Tribunal de Justiça da União Europeia, ele deve ser colocado para as línguas, deve ser disponibilizado para todas as línguas dos países da União Europeia. Então, a gente vai ter um pessoal extremamente qualificado, tradutores, traduzir todas as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia para as várias línguas faladas, incluindo o português. Né? Por mais que a gente seja, né, oriundo, né, de um país pequenininho, que na ONU ainda esteja assim, né, discutindo muito a questão da língua portuguesa, né, da inserção, aqui no Tribunal de Justiça da União Europeia é cotidiano. Então, isso é ótimo, maravilhoso. Alguns cuidados gerais, bastante específicos. Quando a gente trata do Tribunal de Justiça da União Europeia, vejam, a gente vai tratar basicamente de dois tribunais. E por que eu digo dois tribunais? Porque lá pelo ano de 1986, 1992, basicamente, esse Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça propriamente dito, ele estava cheio de demandas e ele precisava desafogar um pouco. Além disso, a gente precisava garantir um duplo grau de jurisdição, esse direito fundamental, esse direito que é assegurado pelo direito comunitário. O que é o duplo grau de jurisdição? Em linhas gerais, é o direito a uma segunda opinião. Então, por isso, lá, a partir de 1986, com alterações legislativas, veio o Tribunal Geral. Mas, de qualquer forma, quando eu falo Tribunal de Justiça da União Europeia, eu estou falando dos dois. Né? Tanto, primeiro, o Tribunal Geral vai ter seções nos vários estados, ele vai estar espalhado, né, pelos estados da União Europeia, e o Tribunal de Justiça está localizado lá em Luxemburgo, essa região aqui enorme, que, se vocês forem visitar, dá para ir lá, andar. Outro cuidado também, que eu vejo bastante acontecendo nos noticiários, ou mesmo a gente, né, acaba, às vezes, tendo, né, essa questão. O Tribunal de Justiça, né, da União Europeia não é se confundir com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. São outras instituições, são outras questões, aqui a gente está tratando de outro sistema, que não necessariamente do âmbito da União Europeia. A gente está tratando do Sistema Europeu de Direitos Humanos. Então, aqui é outra instituição, lá em Estrasburgo, outro lugar na França, então não se confunde. Por mais que vejam alguns temas, né, tanto da União Europeia quanto do Sistema Europeu de Direitos Humanos, eles possam se encontrar. Mas são instituições diferentes, são funcionamentos diferentes, são ações diferentes. Até volta um pouquinho. Esse é supranacional e o outro é internacional. Ótimo, né, professor? É uma empresa do outro lado do nosso bloco, né, europeu, da União Europeia, e esse é o Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos, que conta com outros países, possui outros integrantes, e não necessariamente o mesmo da União Europeia. Até países fora da União Europeia, né? Exatamente, exato, né? Então é bastante interessante, né? Mas justamente como está, né, na Europa, às vezes a gente vê as notícias confundindo, falando Tribunal Europeu como se fosse um Tribunal de Justiça da União Europeia e vice-versa.
É tipo aquela corte, né, que a gente... Interamericana. É, São sistemas regionais. Exatamente. Exatamente, no Tribunal do âmbito interamericano nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E no âmbito europeu temos, né, a Corte Europeia, né, de Direitos Humanos e temos o Sistema Africano também de Direitos Humanos, além de outros em construção. Né? Quais seriam, então, os tipos de ações, de modo bem geral? Aonde que a gente vai identificar esses tipos de ações? Lá no Tratado de Roma e demais alterações, né? Demais tratados internacionais no âmbito da União Europeia que vieram a justamente construir esse Tribunal de Justiça que a gente tem hoje. Então, nós temos basicamente cinco, né, principais ações. Uma doutrina que explica muito bem, inclusive, esses tipos de ações. A doutrina é o livro do professor Eduardo Gomes, que fala de maneira bastante específica. Então, quem quiser aprofundar, né, tem um livro também do Gomes, né, da biblioteca, que fala especificamente sobre cada ação, mas de modo geral. A gente vai ter o recurso de anulação, o recurso por omissão, a ação por incumprimento, também é incumprimento, veja, da tradução do português lá de Portugal, mas a gente estava falando também de uma ação por descumprimento. Então, ação por descumprimento, ação por incumprimento, né, são a mesma questão. O reenvio prejudicial, o reenvio prejudicial, melhor falando, né, e a ação indenizatória. Então, basicamente, o que é o recurso de anulação? O próprio nome já diz, para quem está estudando lá direito administrativo, quando a gente vai ter um ato da administração pública, que ele vai ou ultrapassar a competência, ou vai ter um desvio da finalidade, a gente vai ter um ato ilegal, um ato que não está em conformidade com o ordenamento jurídico. No âmbito da União Europeia, a gente vai ter um recurso de anulação que é assegurar essa legalidade dos atos comunitários. E a gente vai ter, então, quem que vai poder utilizar, né, dessa aqui, que vai poder falar lá, este ato aqui, oriundo deste Estado, está ilegal, né? Por favor, Tribunal de Justiça da União Europeia, segure a legalidade. Nós temos as instituições comunitárias, sobretudo, aquelas que o professor comentou, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, e também o Parlamento Europeu. Essas são as principais atuantes, né? Mas temos outras também. Todas as instituições comunitárias poderão fazer o recurso da regulação. Os Estados-membros, então cada Estado, né, da União Europeia, e os particulares, esses particulares que vieram a integrar aqui essa legitimidade por força da jurisprudência. No caso, né, nos casos que a gente eu falo Dante, mas a Cássia vai falar, né? Sobre a atuação dos particulares aqui. E ele tem um prazo que diz que vai ser, né, a gente vai poder usar esse recurso de anulação 2 meses a contar da publicação do ato notificado, da notificação ou da data de conhecimento do ato. Veja que esse prazo ele vai ser substancial para o recebimento, mas, por vezes, a jurisprudência ela vai poder elastecer esse prazo, a depender do caso. Então, vamos imaginar um exemplo de recurso de anulação. Vamos imaginar que saia uma diretriz em determinado país proibindo o comércio de maçãs. Isso vai prejudicar, né, a agricultura, vai prejudicar os produtores de maçã, por exemplo, da França. Então, vão lá, os produtores da França vão utilizar o recurso de anulação, demonstrando também que eles têm interesse, né, nessa causa. Isso também é importante. O particular ele vai demonstrar que tem esse interesse na causa. E aqui, veja, só para elucidar. Não tem conhecimento de ser utilizados desse recurso de anulação, mas a gente sabe que a agricultura é um tema sensível no direito europeu. Né, e, por exemplo, os protestos que a gente teve recentemente, né, na França, mais com essas questões comerciais. Né, questões comerciais, questões aduaneiras, são questões que impactam e a gente verifica isso na jurisprudência. Né, pode ir.
Aí nós temos um recurso por omissão, que é fins também, ó, veja, o nome ele já nos dá uma pista. Ele vai dizer o quê? Que está tendo uma omissão, né, de algo que deveria ser, né, que tem o dever de realizar, de fazer, né, mas que os estados estão em inatividade. Então, ele visa, né, determinar que, né, haja obrigação legal de manifestação de determinada questão, né, e visa proibir essa inatividade. E também a legitimidade, vão ser as instituições comunitárias, os Estados-membros e os particulares. E, claro, a gente vai ter um prazo de omissão de 2 meses no mínimo, porque, veja, essa inatividade, o Estado também ele vai ter que ter um prazo, né? As instituições também elas têm um prazo para realmente agir. Né? A gente não pode querer que ele age amanhã, né? Ou que existe um tempo, né, mínimo para processar, para fazer as coisas acontecerem. E veja, esse recurso de omissão ele vai ser interessante porque ele vai ter 2 etapas. Uma pré-contenciosa, que chama, que é uma fase administrativa, que a partir lá de 2016, isso também é interessante verificar, o Tribunal de Justiça Europeu ele vem aprimorando os mecanismos que ele utiliza. Então, a gente vai ter o uso de um programa chamado EU-Pilot, ou EU-Pilot, né, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que um sistema em que as instituições comunitárias conseguem conversar diretamente com os estados e vice-versa. Então, essa fase administrativa é justamente para falar, olha, cumpra essa diretriz comunitária, né? Cumpra, faça, realize, faça o que você tem que fazer, né? Age, né? Faça. E uma fase jurisdicional, se a instituição continuar omissa, né, no prazo, né, de 2 meses da controle do procedimento administrativo. E nós temos a ação por incumprimento, né, uma das ações também mais, uma das ações mais interessantes, na minha opinião, que é para determinar que os Estados-membros cumpram a obrigação legal, como a de respeitar o marco comunitário ou a de transpor uma diretiva vinculante, quer dizer, né, pegar o marco e internalizá-lo, né, no âmbito do Estado mesmo. E a legitimidade, aqui a gente não tem em particular, por quê? Porque são questões sensíveis, muito mais sensíveis, que vai ser justamente para que o Estado cumpra, né, e que não se confunde necessariamente com a ação por omissão. E a legitimidade vai ser a comissão e os Estados-membros, né, que estejam sendo considerados prejudicados. Veja, esse entendimento do cumprimento e descumprimento, ele vem sendo manejado, vem sendo construído ao longo das interpretações jurisdicionais que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem dando. Mas, basicamente, o que a gente entende por incumprimento? Né? Uma não conformidade, né? Uma infração do tratado, do regulamento, da decisão da União Europeia, uma aplicação equivocada e incorreta, então aqui vai muito também da interpretação, que cada vez mais está se alargando, está se evoluindo, com os fatos bons, fatos ruins, né? E uma não notificação, que é uma questão do tipo, puxa, deveria ter sido notificado de uma decisão, de um ato que deveria vir, e também daí não acabou não sendo notificado por uma questão administrativa. Também nós temos 2 etapas, uma administrativa, que é uma questão muito mais de cooperação, em que a comissão lá, né, europeia, junto com o Tribunal de Justiça Europeu, vão tentar, né, acordar, vão tentar conversar lá com os estados, e que é interessante, porque aqui, quando é uma ação de incumprimento movida pela comissão, a comissão ela vai ter a discricionariedade de mandar a sessão ou não do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, o que isso significa? Na prática, às vezes ela pode entender que houve de fato uma violação, houve de fato um incumprimento, né, um descumprimento, mas ela pode decidir não mandar isso para o Tribunal de Justiça da União Europeia para julgar. Então, nós temos ainda uma margem de atuação grande da Comissão
Comissão Europeia, interpretando, é o vício, né? Nós temos uma fase jurisdicional, né, se o Estado, né, verificar, né, que não foi feito nada, ou se não deu informação, né, se ficou por isso mesmo, né? Aqui é um exemplo, né? Se a instituição, no prazo superior a 3 meses, não voltar, não se pronunciar sobre a questão, e aí, né, a sentença aqui nessa ação de cumprimento, ela vai ter um caráter meramente declaratório, por mais que ela coloque sanções pecuniárias, né? Mas ela vai apenas declarar, ela não vai condenar, igual a gente tem algumas ações por descumprimento aqui, né? Então, aqui é só um caráter declaratório. Pode passar. Obrigada. Nós temos também o meio prejudicial, que essa professora conhece bem também, conhece melhor do que eu, então, que é nada mais, nada menos do que um meio prejudicial, né? É uma consulta, é uma espécie de consulta que normalmente, né, vão ser feitas pelas partes integrantes de uma ação judicial ou normalmente os juízes. Os juízes do Estado vão falar, puxa, estou na dúvida da aplicação desse tratado, da interpretação desse tratado, ou perguntar lá para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Veja, esse parecer consultivo, de uma forma bastante interessante, ele vai gerar uma natureza vinculativa e obrigatória àquele juiz, né, àqueles julgadores, no caso, ou às partes, né, na ação judicial. E também, quando a gente fala em meio prejudicial, o que a gente lembra? Eu sei porque às vezes eu fico meio nessa dúvida, mas eu sempre lembro. O pré-judicial é consulta. Não se confunde com o quê? Lá no processo civil que vocês estudam que são o quê? As questões prejudiciais. Não tem nada a ver. É outro instituto. É um nome que às vezes confunde. O nome às vezes pode confundir. Mas não é a mesma coisa. São questões distintas, né? Questão prejudicial do processo brasileiro, né? Só para quem, né, já estudou o processo civil, nós temos, às vezes, questões que dependem, né, de julgamento anteriores ao próprio mérito da causa. Vamos lá pensar no julgamento criminal que se discute falsidade com documento. A gente precisa ver se o documento é falso, de fato ou não, antes de passar para o processo criminal propriamente dito. Isso daqui, questão prejudicial, não tem nada a ver com o envio prejudicial, né? É só para, para que não caiam no mesmo, erro que eu, às vezes, já lia e ficava. Mas, né, o que é isso? Envio prejudicial é uma consulta sobre o direito comunitário. O professor me corrija, né? Também se tem mais. O prejudicial é a uniformização na interpretação e aplicação do direito comunitário. E nós temos também, daí, por fim, a ação por sanção, que é uma sanção, não fazer, que para isso a gente tem outras ações, mas uma sanção pecuniária. Então, é uma aplicação de multas, né? Que a gente fala, limites, que ocorre quando o Estado-membro não cumpre uma decisão anterior ou se continua a violar a aplicação dos direitos, né, da União Europeia. Então, veja, a ação por sanção ela é utilizada de forma subsidiária, né, quase, né, as ações de omissão e as ações por incumprimento, né, pois ocorre só depois que a decisão não foi cumprida. E qualquer que seja a ação, veja, a gente vai poder entender, né, as partes, né, os legitimados que estiver, né, atuando naqueles processos perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. Vai poder requerer medidas provisórias e o Tribunal de Justiça da União Europeia vai poder conceder medidas provisórias se tiver presentes os requisitos. E o assessor particular, né, a Cássia vai apresentar melhor, mas hoje em dia eles vão ter acesso direto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas não são todas as ações, são só 3. Só o recurso de anulação, o recurso de omissão e a ação de incumprimento. Não, isso tem sim, é verdade. O juiz leva a dúvida ao Tribunal de Justiça. É mesmo, né? Então, o regime prejudicial.
Então, obrigada, professora. Já ajuda. Então, esse acesso aos particulares, veja, foi um processo de construção. Antes, a gente não conseguia imaginar os particulares acessando o Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas, por força da jurisprudência, isso foi um processo de construção que, hoje em dia, veja, isso está largamente sendo utilizado. Então, se a gente coloca indivíduo, Tribunal de Justiça da União Europeia, a gente vai ver coisas relacionadas a dados pessoais, a questões relacionadas, por exemplo, ao Google, a Apple e a outras, né, a outras empresas, grandes empresas, direito ao desporto também, que há bastante também acesso. Então, vejam, o Tribunal de Justiça que vem crescendo cada vez mais, vem se aprimorando cada vez mais, tem pontos a melhorar, mas que vem a auxiliar, veja, nesse processo de velar pelo direito comunitário. E eu convido a todos também para verificarem o site, né, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Como eu falei, tem material disponível em todas as línguas, as decisões estão disponíveis em todas as línguas, o que eu acho isso incrível. Por quê? Porque a rapidez com que eles conseguem fazer o processo, o pessoal, o staff deles é um pessoal muito bom. Os tradutores, justamente, que passam a colocar isso também de forma para disponibilizar os cidadãos no dia a dia. E aí eu deixo à disposição para vocês para tirarem dúvidas. Agora eu passo à professora Juliana. Obrigada. Pensando nesse produto de jurisdição, então a primeira instância é o Tribunal Geral e o de Justiça é o segundo grau? Isso. Antigamente, veja, até 1985 a gente só tinha um tribunal. Mas para eles fazerem assim, vamos desaguar um pouco, e também tinha a grande questão de como a gente vai garantir um grau de jurisdição. Então, por isso, o primeiro acesso é pelo Tribunal Geral. Isso. Só vai ter, se eu não me engano, só vai ter uma ação, que são diretamente das instituições, que é direto. Né? Não ouvi direito que a voz. O Tribunal Geral é a primeira instância e o Tribunal de Justiça também é a segunda instância. Né? Então, é basicamente isso. Não sei se vocês ouviram. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de apresentar aqui no NEAD. O professor Eduardo me convidou, ele foi meu professor na pós-graduação, pode falar o ano? Pode. 2007. Já vai ser quase 20 anos já. E quando ele me convidou, e ele veio na União Europeia, Tribunal Europeu, muitas vezes não falo. Aí eu lembrei que quando eu estive na OMC existia uma grande discussão lá em como as decisões da Organização Mundial do Comércio eram recebidas e aplicadas, né, cumpridas na União Europeia. E, particularmente, acho esse tópico bem interessante, porque dá para fazer um paralelo com o Brasil. É outra realidade, acho que vocês já tiveram uma dimensão aqui com a explicação dos professores. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês, fazendo esse paralelo também um pouquinho com o Brasil. Todos vocês já ouviram falar da OMC? Então, a OMC é uma organização internacional de âmbito multilateral, com 164 países membros, é uma coisa regulamentar o comércio internacional, e, na minha opinião, é um dos órgãos que tem uma das jurisdições mais fortes dos tribunais internacionais. Porque a OMC, nós dizemos que a OMC ela possui certos bens. Existe um mecanismo dentro do processo de solução de controvérsias, que é um mecanismo de retaliações, que, de certa forma, força os estados a cumprir as decisões da OMC. Então, ela possui esse órgão, também tem duplo grau de jurisdição, né? Que tem, na minha opinião, uma jurisdição muito forte, um tribunal bem forte.
Existem discussões sobre isso, o nível desses bens, que depende um pouco do poder econômico dos países, mas aí isso tem que ficar para um outro dia, só para vocês saberem. A União Europeia, ela atua dentro da OMC como União Europeia somente. Então, os casos que envolvem, por exemplo, medidas de defesa comercial, uma medida antidumping, a aplicação de uma medida antidumping é uma questão do bloco europeu. Então, se, por exemplo, o Brasil quiser questionar uma medida antidumping sobre um produto brasileiro que está sendo aplicado, vamos supor que eu exporte esse produto para a França, e lá chega e o importador tem que pagar uma medida antidumping. Mas é na França que eu estou exportando, só a França que recebe esse produto, não importa. A questão de defesa comercial é uma questão que é resolvida via bloco. Então, se o Brasil quiser acionar essa medida antidumping na OMC, ele vai acionar a União Europeia. Então, o caso vai ser Brasil contra a União Europeia sobre as medidas antidumping sobre o produto X. Porque é assim que está determinada a União Europeia. Eu vou questionar a tarifa aduaneira externa, né? Que aqui no Mercosul é lá está, tarifa aduaneira comum. Né? Então, vou questionar isso perante a OMC, eu vou questionar contra a União Europeia, porque ela atua dentro da OMC como um bloco. E como vocês viram, tem um Tribunal Europeu que vai exercer um papel fundamental em como as decisões do órgão de solução de controvérsias são aplicadas na União Europeia. Bem, antes da gente chegar lá, eu queria saber de vocês, se vocês sabem a diferença de uma sentença internacional para uma sentença estrangeira. E, sabe? Eu prometo que eu não peço para falar qual é a diferença. Só levanta a mão se sabe ou não. Eu não vou constranger. As professoras não valem. Eu não vou constranger. Quem fala assim, eu vou levantar a mão, ela vai pedir para eu falar a diferença. Eu prometo que eu não faço isso. Alguém sabe a diferença? Mais ou menos, suspeito. A Cássia tem que saber. Cássia sabe, tá bom. A Natália também tem que saber. A diferença entre uma sentença internacional e uma sentença estrangeira. Ô, louco, gente. Que é isso? Cheguei me trocando já. Só fala se você sabe, eu não vou perguntar para você vir aqui explicar. Sei. Aí sabe. Só tem coragem, né? Quando a gente faz assim, sei. Se eu não precisar falar a diferença, eu sei. Tá bom, eu sei na hora de PL, mas. A diferença, Eu sei. explicar, Sei. é outra história, né? Tudo bem. Bem, a sentença estrangeira é aquela proferida por um tribunal de um outro estado soberano. Essa sentença estrangeira aqui no Brasil, por conta disso, ela precisa ser, inclusive, homologada pelo STJ. A sentença internacional, ela é proferida por um tribunal internacional. Do qual os estados já cederam a sua, ou parte da sua soberania, como o professor falou, eu também concordo com ele, a soberania mantém-se, mas os estados transferem uma parte, né, e se submetem à jurisdição daquele tribunal internacional. Então, em tese, e ao meu ver, não é necessária uma homologação de uma sentença internacional. Porque o Estado já diz, olha, ele submeta a sua jurisdição. O fundamento é o tratado. Exatamente, existe um tratado, né, que dá base para isso. A sentença estrangeira é diferente. Ela é proferida por um outro tribunal de um outro Estado soberano, segundo as suas regras internas, e aí eu preciso ver se existe compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico aqui para poder executá-lo. Então, são coisas diferentes. Muito bem, tendo essa diferença, né, aqui no Brasil a gente viu que a sentença internacional, então, ela tem um efeito direto. Eu não preciso homologar.
Se eu tenho uma decisão internacional, eu já poderia, em tese, executá-la de imediato. E a sentença estrangeira, um efeito indireto. Ela depende da homologação, no caso do STJ. Como a União Europeia recebe, então, aplica as decisões do órgão de solução de controvérsias da OMC. Tanto os tratados, os acordos da OMC, quanto as decisões do órgão de solução de controvérsias possuem a mesma hierarquia para a União Europeia. Então, independentemente se for um acordo ou se for uma decisão, a hierarquia é a mesma. Segundo, né, o próprio regulamento da União Europeia, essas normas elas têm uma hierarquia de norma superior. Porém, na prática, existe um instituto chamado Institutional Balancing, que vai dizer que essa aplicação, a decisão, não é aplicada de forma imediata. Eu não posso pegar um acordo, uma regra, um acordo da OMC e já ingressar com uma ação judicial falando que isso é cumprido. Posso pegar uma decisão do órgão de solução de controvérsias e eu, parte, indivíduo, ingressar diretamente com uma ação judicial para cumprir. No Brasil isso é possível. Inclusive, a gente tem súmulas do STF, por exemplo, que já reconhece o princípio da não discriminação, que é o princípio básico da OMC. Eu posso pegar, com base nesse princípio, que está em todos os acordos da OMC, entrar com uma ação judicial e falar, olha, está havendo discriminação, eu estou pagando mais imposto, vou pegar a questão do imposto, estou pagando mais imposto no produto importado do que o nacional. Estou pagando mais ICMS no importado do que o nacional. Então, existe aí uma violação do princípio da não discriminação da OMC. E os nossos tribunais reconhecem, a gente nem discute mas se esse princípio tem aplicabilidade aqui ou não, o que precisa ser feito para ter aplicabilidade, eu consigo fazer isso de forma direta. Eu lembro quando eu estava nessa sessão do Public Forum lá na OMC, que estavam discutindo isso, eu falei, oxe, mas não é assim, na Europa, eles que são tão modernos, no Brasil é. E aí depois eu fui entender o porquê, né? Como vocês viram aqui, os professores, a União Europeia é extremamente democrática. São 3 órgãos ali representando os cidadãos europeus, inclusive eles votam, né? Vários deputados no parlamento, um órgão representando os interesses dos estados e um órgão representando o próprio interesse do bloco. Tudo é muito discutido de acordo com os interesses ali, os mais divergentes interesses. Existe uma pluralidade de interesses e isso é muito discutido antes de tomar qualquer decisão. E por isso que, apesar de eles falarem que essas normas, tanto os acordos da OMC quanto as decisões da solução de controvérsias têm essa hierarquia de norma superior, as decisões precisam passar pelo Tribunal Europeu, que vai fazer essa análise de como ela será aplicada. Eles vão verificar os interesses dos produtores, dos trabalhadores, a questão do meio ambiente, o impacto sobre o meio ambiente, os consumidores. Vão também fazer um paralelo com relação a outras obrigações internacionais para decidir como que aquela decisão será cumprida. Quando a gente fala dessas decisões, dessas sentenças referidas pelo órgão de solução de controvérsias e também dos acordos internacionais, eu acho que faz muito sentido, dentro de todo o contexto histórico da União Europeia. Primeiro, por quê? Os tratados internacionais, esses acordos, geralmente eles são bem generalistas. Então, abre muita margem para discutir como que serão cumpridos mesmo. Se não fossem generalistas, os Estados não iriam ratificar. Se não houvesse margem aí para políticas públicas, políticas comerciais, políticas fiscais.
As decisões também, as decisões, existe no final ali do procedimento da solução de controvérsias do OMC, o órgão ele abre para as partes para se manifestarem como pretendem cumprir a decisão. Então faz muito sentido, pensando nessa relação União Europeia com a OMC, essa discussão. Então, quando o órgão da OMC admite isso, como país você pretende cumprir essa decisão? Aí ele vai lá, ele se manifesta, nós pretendemos cumprir da seguinte forma, a outra parte se manifesta, se concorda, né, ou não. Então, a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo ou não, fiquem à vontade para discutir, contestar, mas eu acredito que faz muito sentido na relação com a OMC, União Europeia, essa decisão mais democrática. Acho que é isso, né? Bom, bem, conclusão, né, que eu acabei já de falar, só está sintetizada aqui para vocês. E aplica a intergovernabilidade, né? Sim. No cumprimento dessas normas. Sim. Elas não são aplicadas diretamente. Não são. Como a União Europeia negocia em bloco dentro da OMC, o cumprimento dessas normativas também é deliberado em conjunto. Tudo deliberado em conjunto. Por isso que na hora de cumprir a decisão é preciso analisar todo o contexto e todos os interesses. Aqui no Brasil, e na Mercosul, isso já não existe, o professor já mencionou, né? Aqui não há bloco supranacional, então ele está mais vinculado aí aos estados, diretamente aos estados. Né? Os estados têm essa liberdade para decidir como que vai cumprir a decisão. Na União Europeia, eles não têm essa liberdade. E uma coisa interessante que está aqui no final, que deve estar esquecendo, emendando aqui com o comentário do professor, o entendimento do Tribunal Europeu é que as normas devem ser criam direitos para os Estados e não para os indivíduos. Então, os indivíduos não podem diretamente pleitear o cumprimento dessas normas ou das decisões. É uma questão de Estado, não é uma questão individual. E aqui já é possível. Sim. Alguma dúvida? Ficou claro? Beleza? Então tá, obrigada. Sim, que está sendo muito discutido hoje, né, sobre a questão do Brasil e a OMC, como que a professora vê os desafios, se a OMC continua forte, se a solução das coisas que já passou, recentemente continua fortalecido. Deixa eu só contextualizar, não sei se o pessoal sabe o que o órgão de solução de controvérsias da OMC passou. Ela perguntou como que é a minha visão hoje, né, da OMC, desafios do Brasil, da OMC, perante o que o órgão de solução de controvérsias passou. O que o órgão de solução de controvérsias passou? Não foi Covid. A questão foi os Estados Unidos, de uma certa forma, bloqueou o funcionamento do órgão de solução de controvérsias. Como? A nomeação desses árbitros do órgão de solução de controvérsias depende de uma unanimidade. Eles têm mandato. Quem encerrou o mandato, os Estados Unidos falaram assim, não vou votar. Bem política norte-americana, né? Simples assim, não concordo, e deixou ali o órgão desfalcado, sem funcionar. Mas o que é mais interessante é que praticamente ninguém apoiou essa decisão dos Estados Unidos. E os Estados estavam dispostos a achar uma outra forma para continuar tendo um órgão, porque esse órgão aqui, gente, de solução de controvérsias, ele é exemplar, ele toma decisões com base somente no direito mesmo, não tem decisão política. Uma única vez que teve uma decisão que saiu do contexto da norma, os estados criticaram, assim, veementemente o órgão, e ameaçaram o órgão realmente de distinguir, falando, você tem que decidir de acordo com as normas, não pode extrapolar isso. Então, os estados têm muita confiança no órgão de solução de controvérsias da OMC. E eu vejo que o pior já passou, que foi essa crise dos Estados Unidos, e os estados conseguiram se reinventar e retomar as discussões para a OMC.
Hoje se fala muito na OMC, é justamente isso, foi o último plano de reforma que aconteceu agora em setembro, era muito isso, as discussões precisam estar aqui. Mesmo que exista um retrocesso no comércio, aumento de tarifas, volte mais para o comércio bilateral, mas isso precisa estar aqui dentro da OMC. Então, eu acho que já passou. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Cássia Dante e eu sou graduando aqui de Direito na Universidade. E eu vou apresentar para vocês os acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia, os acordos marcos, especificamente 3, que eu separei aqui, com o auxílio do professor Eduardo Pirati. E a gente vai passar pela análise da lógica jurisprudencial de como o Tribunal de Justiça da União Europeia realizou essa elaboração de princípios como uma fonte derivada do direito comunitário. É importante destacar que esses acordos históricos eles foram relevantes para a construção do direito da União Europeia. Tá? Então, aquilo que eu e a professora Aline comentamos sobre os princípios do direito comunitário, a construção das ações do direito comunitário, isto surge a partir dos acordos. E como é que você fez a pesquisa? Você vai explicar para nós? Claro. A pesquisa, eu fiz uma pesquisa inicial sobre direito de integração e direito comunitário para ter uma base firme para explicar os acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia para vocês. Eu utilizei material de estudo do professor Diego Pereira Machado, que é um professor de São Paulo, de Direito Internacional. Ele vai falar de Direito Comunitário. Eu utilizei bastante periódico de Direito Comparado e, principalmente, a análise e resoluções do Tribunal de Justiça da União Europeia, que estão disponíveis ali no site que a professora Aline colocou. Então, para o entendimento dessa elaboração dos princípios como fonte derivada, a gente vai passar exatamente pela análise jurisprudencial desses 3 acordos. A gente vai reafirmar essa lógica da elaboração dos princípios e entender como eles se tornaram uma fonte do direito comunitário de uma forma derivada. Porque as fontes primárias do direito comunitário vão estar nos tratados em si. As fontes derivadas é a nossa interpretação dos órgãos institucionais da União Europeia. O primeiro caso que eu vou analisar com vocês é o Van den Loos versus Administração Fiscal Irlandesa, que aconteceu em 1963. Van den Loos era uma empresa de transporte, transportava de tudo ali entre as nações da União Europeia, e estava transportando reacionamento da Alemanha para os Países Baixos. Quando se deparou com um problema na entrada do produto ali no território irlandês, ele identificou uma taxa, um aumento de taxa desse produto, que ela deveria pagar. Porém, a empresa vai identificar no Tratado da Comunidade Econômica Europeia uma proibição do aumento de taxa de produtos entre os Estados da União. Esse aumento foi feito pela administração fiscal irlandesa, que é a Tarifa Commission, e a empresa vai apresentar o caso para o tribunal neerlandês. Obrigada. Não, eu só estou perguntando, por isso que eu estou perguntando. Você quer alguma coisa? Amado? Não, está tudo certo, eu vou ficar aqui só. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do Tratado da Comunidade Econômica Europeia, para a gente entender essa lógica jurisprudencial. Ela foi criada em 1957 e, como é o comecinho do processo de integração da União, ela tem preocupações técnicas e econômicas. A ação da empresa, do Van den Loos, vai questionar especificamente sobre o artigo 12, que vai explicar que os Estados têm que se abster de introduzir novos direitos
o aumento dessas taxas entre as nações. Então, frente a isso, a tarifa comício vai pedir uma resposta consultiva do Tribunal de Justiça da União Europeia. Como que o Tribunal de Justiça da União Europeia recebe esse pedido? Eles vão fazer uma análise de admissibilidade e competência e vai entender que eles não vão se dispor dos princípios constitucionais do território neerlandês, mas vai entender que a tarifa comício pediu exatamente sobre como o tratado deve ser aplicado no âmbito do direito constitucional aí, por se tratar do direito comunitário. Vai fazer uma análise de mérito que o Tribunal de Justiça da União Europeia sempre fala em análise do tratado no espírito economia e conteúdo. Isso significa que eles vão analisar o objetivo do tratado e o contexto que ele foi criado. Ali, ele vai entender que fala, sim, dos aumentos de taxa entre estados em específico, mas também há os artigos do Tratado da CE que chamam os nacionais para colaboração ativa, principalmente do Parlamento e do Comitê Econômico e Social. Então, qual é a conclusão do tribunal? Ele entende que, a partir do aceite desse tratado, ou seja, a partir da internalização dele dentro do Estado, aceita-se o direito comunitário. E essa admissão do direito comunitário vai entender os estados e os nacionais como seus abrangentes. E, por causa disso, existe a atribuição do direito comunitário à resolução de direitos aos indivíduos e instituições. Então, quando o artigo 12 do Tratado da CE fala sobre estados, ele vai abranger os nacionais também. Então, isso isso conclui o tribunal que essa proibição do aumento de taxa dos estados é invocável também pelos indivíduos e pelas empresas nacionais das nações. E qual é o efeito ao direito comunitário? É uma criação de fonte derivada pelo acordo e reconhece os nacionais como sujeitos de direito protegidos diretamente pelos tratados. Isso fortalece o direito comunitário com o avanço do processo de integração da União Europeia e faz o marco do princípio de efeito direto, que são os tratados de direito comunitário, por mais que falem dos estados, devem ser aplicados diretamente aos seus nacionais, ou nesse caso do Banguenelos, a empresas. Isso também cria uma base, mas ainda não constrói, o princípio da primazia do direito comunitário, que já foi explicado pela professora Elaine e pelo professor Eduardo Biar, mas mais para frente eu vou explicar para vocês como que consolidou. O segundo caso que iremos analisar é a Costa versus Enel em 1964. O que aconteceu aqui foi que nesse ano o Estado italiano criou uma lei de nacionalização da empresa de energia elétrica, a Enel. E frente a essa questão, um advogado italiano chamado Flamminio Costa vai perguntar ao Judício Conciliatório de Milão se essa lei está de acordo com a legalidade frente ao Tratado da CE novamente, questionando se esse monopólio não causaria uma distorção de concorrência frente a outras empresas das nações da União Europeia que produzem energia elétrica. O juiz vai pedir para o Tribunal de Justiça da União Europeia a interpretação de alguns artigos do Tratado da CE. Só um momentinho. Este é um exemplo de reenvio prejudicial, tá? Que foi falado pela professora Anne, que vai garantir a uniformidade na interpretação e na aplicação do direito comunitário. Ou seja, houve uma dúvida por parte do juiz nacional sobre a aplicação daqueles artigos do tratado, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, do atual TJUE, vai se manifestar. Especificamente, no artigo 102
vai explicar que quando existe alguma lei que faça essa distorção de concorrência, a Comissão Europeia deve ser consultada antes da aplicação desses dispositivos no direito interno. Nesse contexto, ele pergunta se a nacionalização da ANEEL seria uma distorção de concorrência. O artigo 93 do Tratado da CE vai falar que todas as medidas de auxílio estatal dispostas em leis nacionais vão ter que ser notificadas previamente à Comissão Europeia. Essa lei da nacionalização da ANEEL também vai dispor de medidas de auxílio estatais. O artigo 53 vai falar especificamente sobre as causas de monopólio e alteração do mercado comunitário pela distorção da concorrência. E é isso que o judice vai perguntar para o acordo, de acordo com a ANEEL. E, por fim, pede interpretação do artigo 37 do Tratado da CE, que vai falar no dever do Estado de eliminação progressiva da discriminação e como isso se aplicaria frente à nacionalização da energia elétrica italiana. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu fazer a resolução analisando se o advogado, o Fábio Costa, poderia invocar esses princípios frente ao Tribunal Regional, utilizando do tratado. Eles definiram, tanto no 102 e no 93, que eles têm natureza procedimental de competência exclusiva do Estado. Então, tanto a notificação para a comissão sobre as medidas auxiliares e tanto a elaboração do Estado, que tem que passar previamente pela comissão, é apenas competência do Estado. Então, não é invocável por particulares. Mas é um pouco diferente quando se trata do artigo 53 e do artigo 37. Ambos têm uma natureza de garantia de direitos. Então, a gente utiliza do princípio lá de Van Laws e vai falar sobre efeito direto. E, portanto, o advogado Fábio Costa, como nacional da Itália, tinha direito, sim, de interpor ação que questionasse isso dentro do tribunal interno. Para isso, eles resolveram que, sobre o artigo 53, há a proibição de medidas nacionais que estabelecem diferença negativa e realização de atividades econômicas aos nacionais e empresas de outros estados da União, e sobre o artigo 37, que realmente é uma proibição de manutenção ou instituição de monopólio que façam uma discriminação entre os estados dessa condição de abastecimento. Eu queria só frisar que a ANEEL existe ainda hoje, então esse monopólio ele não foi consolidado como discriminante ou como alteração do mercado comunitário, mas que esses efeitos tiveram uma construção inicial do princípio da primazia do direito comunitário. Ele ainda não consolidou, mas ele vai dar uma base muito boa um pouco mais para frente. Então, essa ideia que as normas da União prevalecem sobre as normas nacionais vão ser previamente definidas aqui, no Costa versus ANEEL, e reforça que o mercado comum da União Europeia tem proteção igualitária entre os membros. Por último, gostaria de analisar com vocês o caso Cimental versus Administração das Finanças do Estado italiano, que aconteceu em 1978. O que aconteceu aqui é que Cimental é uma empresa de carne bovina da Itália, até hoje, mas ali, nesse ano, eles identificaram um problema. Eles estavam importando carne da França para vender na Itália, e quando chegou a carne da França, identificaram que o Ministério das Finanças fez um aumento da taxa de importação com o objetivo de valorização dos produtos internos italianos. Perante o mesmo artigo lá do Van Laws, o artigo 12 do Tratado de CE, a empresa apresenta o caso perante ao pretore de Susa. O pretore é uma instância inicial na Itália e Susa é a cidade onde o pretore está
está localizado. O pretor vai identificar que realmente há uma contrariedade de aumento de taxa de importação com o tratado da CE e já pede uma medida de inconstitucionalidade no âmbito interno. Zerando essa questão, o pretor fica com algumas dúvidas e pede a função consultiva do Tribunal de Justiça da União Europeia em duas questões. Se os tribunais nacionais poderiam julgar diretamente a não aplicabilidade da lei interna, que é evidentemente incompatível com o direito comunitário, ou se realmente seria necessário abordar essa medida de inconstitucionalidade. E caso essa resposta fosse positiva, se realmente essa espera teria a segurança integral dos direitos garantidos dos tratados para os nacionais. E, por fim, a segunda era se a revogação for necessária, ela teria efeito retroativo. A conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando foi analisada a admissibilidade e competência, existe uma objeção do governo italiano dizendo que naquele momento não seria mais necessária essa análise do tribunal, porque a questão já havia sido sanada. A lei já tinha sido revogada pela medida de inconstitucionalidade pedida lá no pretório. Mas o Tribunal de Justiça da União Europeia faz uma coisa muito interessante. Eles analisam como isso ia reverberar no direito comunitário. E eles aceitam e reconhecem a competência, dizendo que a questão ultrapassava, não era caso concreto desse evento, e que seria importante para toda a União Europeia. Então, ele decide a partir do seguinte: ele analisa que existe o princípio do efeito imediato, que faz com que os direitos dos tratados da União sejam plenos aos nacionais, e, portanto, a competência do juiz interno também deveria agregar a proteção direta desses direitos dos tratados. Dessa forma, eles concluem que o juiz interno deveria poder, sim, não deveria, mas deve poder decidir prontamente sobre a segurança do direito comunitário em face de contradição de lei interna e, ademais, os Estados-membros são proibidos de fazer a aplicabilidade de lei incompatível com o direito comunitário e também deveriam impedir a elaboração de futuras leis que façam essa contradição. Nesse mesmo entendimento se aplica a segunda questão, porque não tem necessidade de análise de efeito retroativo, já que não seria mais necessário essa interposição de medida de inconstitucionalidade, sendo que o juiz de direito interno vai poder aplicar diretamente as questões de tratado de direito comunitário. Esse efeito cria a fonte derivada e faz o marco consolidado do princípio da primazia do direito comunitário, dizendo que as normas da União prevalecem sobre as normas nacionais inequivocadamente e força a obrigação de defesa do Estado na aplicação das normas da União em tribunais internos. Bom, pessoal, então nós temos uma análise direta, quase que um curso sobre direito comunitário, que é um tema que não é muito trabalhado nem na faculdade, nem no Brasil. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Juliana. Anne. Então tá bom. Então, Juliana, quer falar alguma coisa? Não, queria elogiar vocês pelo trabalho que vocês fizeram, bem abrangente, com análise, com conexões. A ideia inicial era fazer uma análise sobre só as ações do TJUE. Aí convidamos a professora Juliana, que não falava diretamente de União Europeia. Não, mas bem interessante a abordagem, aprendi bastante também. A pesquisa da professora Anne, da Cássia também fez uma pesquisa, eu joguei para ela o tema, ela fez. Muito bem, pessoal, então esse ano encerradas as atividades.
Posso dar uma fala, professor? Deve. Gente, eu queria muito agradecer esse ano a presença de todo mundo que entrou também esse ano. Eu passei divulgando nas aulas, principalmente no primeiro período, aí a galera entrar. Fui monitor esse ano que vem me substituir o Vitiendo. Deixa eu falar. E muito obrigada aí, eu vou fazer os certificados, quem não assinou a lista, por favor. Tem que fazer só o certificado para a professora Juliana, para a Anne e De para a apresentação, Cássia. né? Isso. Sim, os de apresentação também que professor. Pessoal do online, alguma dúvida? Não, acho que não. Professor Eduardo? Oi, Juliana. Oi, Letícia. Alguma dúvida? Escuto. Oi. Letícia, a gente está escutando. Tava, agora você silenciou. Ai, que bom. Não, só para parabenizar pela excelente apresentação, muito clara, muito bem exposta e realmente foi maravilhosa. Parabéns a todos. Obrigado. Então, tchau para vocês. Pessoal online, obrigado pela assistência.